saber. Então, o que eu pensei na gente fazer? Nós vamos corrigir. Eu peguei aqui um quadro. Vou botar aqui para pertinho de vocês. Pronto. Acho que assim vocês conseguem enxergar todo ele. Bom, quem assistiu a aula da lei de Mendel, primeira lei de Mendel, e fez as atividades, né, pode ter ficado com alguma dúvida, alguma coisa. Bom, a lei de Mendel, ela começa então a genética, né, para nós. Então, é uma parte que é importantíssima da gente saber, porque essa é a base, tá? Pessoal, tem gente com a câmera desligada, por favor, ligue, tá? Senão eu vou ter que bloquear quem tá com a câmera desligada e chamar os pais depois para uma reunião. Então, o que acontece? A primeira lei de Mendel é o início da genética, né? Então, a partir do entendimento da primeira lei, a gente consegue fazer qualquer coisa em genética, tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber fazer as atividades, os exercícios lá, o joguinho da velha, aquele que eu mostrei para vocês na gravação da aula. Então, o que eu pensei na gente fazer, tá? Como são bastante exercícios, a gente pode começar pelo seguinte. A gente começa pelas dúvidas de vocês, tá? Para corrigir. Porque aí a gente já vai meio que refazendo os exercícios, corrigindo. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou seguir com o conteúdo. E aí a gente vai aprofundar mais a genética e vai para a segunda lei de Mendel, que é um pouquinho mais complexa que a primeira, tá? Então, por isso que eu digo para vocês que é importante a gente saber direitinho fazer esses cálculos de genética, tá? Então, vou pedir mais uma vez, tem duas pessoas com a câmera desligada que eu estou conseguindo ver aqui. Por favor, tá? Liguem a câmera. E aí, a gente tem lá no livro didático, a partir da página 53, e o livro de atividades. Vamos começar pelo livro didático. Aqui no livro didático, conseguiram fazer todos os exercícios? Tem alguma dúvida com relação a algum exercício? Eu não entendi a 5 e a 6. A 5 e a 6. O 2, tá? Então, vamos começar pelo 2, então, tá? Bom, genética. Genética a gente tem que fazer que nem matemática, tá? Nem a gente vai responder problema de matemática, a gente tem que anotar todas as informações que diz ali no problema, tá? Então, começa assim, ó. Analisando o caráter altura, realize o cruzamento de plantas de ervilhas altas e baixas. Observando ao mesmo esquema feito por Mendel nas gerações da família 1 e família 2, neste cruzamento você vai obter, tá? Então, ali, ó, ele falou para nós. Vocês estão enxergando? Sim. A família 1, tá? Ele falou para nós que ele teve 160 ervilhas, tá? E na família 2, 120. Primeiro ele só começou com isso, tá? E ele falou para nós que a alta era dominante. Então, a alta, ela tem o besão. Lembrem que quem domina pode aparecer só uma vez. Então, quem é alto pode ser besão, besão,
ou Bzão, Bzinho. Tá? Peraí. O Edinho quer me tá perguntando alguma coisa. E aí, tá falando para nós que a baixa, então, é recessiva. Então, baixa, ela só pode ser, a planta baixa, ela só pode ser Bzinho, Bzinho. Ela sempre vai aparecer em homozigose recessiva, tá? E aí tá pedindo pra gente fazer ali então tá pedindo pra gente fazer o cruzamento, tá? Pra gente saber como é que foi a formação dessas duas famílias, da família F1 e da família F2, tá? É isso que ele tá pedindo ali pra nós. Bom, a família F1 é aquela que os parentes, eles são os homozigotos das duas características, tá? Então, a gente vai fazer aqui o cruzamento do Bzão, Bzão com o cruzamento do Bzinho, Bzinho. Essa é a família 1, tá? Então, é aquela família que a gente vai ver qual é a característica, quem é o que tá... qual é a característica que é a dominante, tá? Então, aí a gente faz o jogo da velha. Tá bem? E aí a gente coloca um Bzão, outro Bzão, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um espermatozoide e outro espermatozoide. Se vocês estiverem com dúvida, vocês me parem, tá? Aqui um Bzinho e aqui um Bzinho. Então, eu tenho um espermatozoide, outro espermatozoide, um óvulo, outro óvulo, tá? É isso que a gente tem. E aí, a gente vai fazer os cruzamentos. Então, o espermatozoide se conectando com esse óvulo, eu vou ter um indivíduo Bzão, Bzinho. Este espermatozoide com este óvulo, Bzão, Bzinho. Agora, este espermatozoide com este óvulo, Bzão, Bzinho. Este espermatozoide com este óvulo, Bzão, Bzinho. Tá? Então, aqui, analisando... Aqui, analisando todas as características dos indivíduos, a gente vai ter na família 1, na F1, os 160 indivíduos, todos Bzão, Bzinho. Tá? Olha aqui. Todinhos são Bzão, Bzinho. Então, todos os indivíduos vão ser altos. Tá? Vão ser altos com a característica para ser baixos, tá? Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Então, aqui, ó, eu tenho 160 indivíduos, todos altos, heterozigotos, tá? Até aqui, conseguiram entender? Sim. Agora eu vou fazer a família 2, tá? A F2, que seria, então, os 120 indivíduos. Tá, quem eu vou utilizar para fazer o cruzamento? Os filhos da F1, tá? Então, aqui, ó, eu vou apagar aqui,
porque meu quadro é muito grande. Então, aqui, ó, eu vou fazer os filhos da F2. Então, eu vou pegar os indivíduos dessa família aqui que nasceram e vou cruzar eles, tá? Então, eu vou ter um indivíduo Bzão Bzinho, que vai ser cruzado com outro indivíduo Bzão Bzinho. Essa é minha família F2. Tá? Então, peguei os filhos daqui e vou fazer o cruzamento. Então, vamos lá para o joguinho da velha. Ó. E aí, eu vou colocar eles. Bzão Bzinho. Bzão Bzinho. E aí, vou fazer o cruzamento. Tá? Óvulo com espermatozoide. Então, esse Bzão, ó, com este Bzão. Este Bzão, lembrem sempre que os dominantes eles vêm na frente com o Bzinho, tá? Este Bzão com este Bzinho. E aí os Bzinhos, ó. Tá? Aí a gente tem que lembrar que isto aqui é um quadrado divididos em 4 partes, tá? Então, eu tenho 4 partes do quadrado, ou 25% cada quadrado, tá? Então, começando pelo genótipo, que a gente vê de dentro, tá bem? Eu vou ter 25% ou 1/4 dele ser Bzão, né? Dele ser homozigoto dominante. Eu vou ter 50%, ó, 50%, que são 2 quadradinhos, ó, ou 2/4 dele ser Bzão Bzinho, tá? E eu vou ter 25% ou 1/4 dele ser Bzinho, tá? Esse é o genótipo, o que a gente vê por dentro. O fenótipo, que a gente vê por fora, ele pode ser alto ou baixa. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade da planta ser alta? E aí? Qual é a probabilidade da planta ser alta? Quais são as minhas chances? 75%? 75%. Tá? Então, eu tenho 75% ou 3/4 dela ser alta. E dela ser baixa é 25%, né? Que é o que sobra. Ou 1/4. Tá? Então, isso aqui, ó, é a característica da família 2. Tá? Seguindo aqui o que o Mendel fez lá na ervilha, para a gente descobrir a família 1 e a família 2. Tá?
Então, aqui, ó, a gente tem as características. Então, como ali tá falando para nós que a gente tem 120 ervilhas, como é que a gente saberia quem são as ervilhas altas e qual é a quantidade de ervilha alta e qual é a quantidade de ervilha baixa? Aí é só fazer uma regra de 3, tá? Que aí a gente faz aquele 120 é igual a 100%, 75 é igual a X. Que aí a gente vai descobrir quantos indivíduos são altos e quantos indivíduos são baixos, tá? Porque às vezes nos pedem no exercício que a gente saiba isso, tá bem? Então aí a gente vai ter alto, né, 90 indivíduos. 90 indivíduos vão ser altos. E aí o que falta para fechar 120, que são 30, vão ser baixos, tá? Então aqui, ó, esse 75 aqui são 90 indivíduos. E aqui são 30 indivíduos, tá? E aí são essas as informações que a gente tem que colocar ali nas linhas ali do exercício que está pedindo. Aquele quadro que tem embaixo é o joguinho da velha, tá? Que tá mostrando para nós pra gente fazer. Então, vocês podem usar para fazer o joguinho da velha da família 1 ou da família 2, tá? Mas, na realidade, a gente precisa fazer 2 joguinhos da velha para saber o total de resposta, tá? Entender? Conseguiram entender? Sim. Não fiquem com dúvida, pessoal. Por favor. Tá? Vocês estão enxergando bem o quadro? Sim? Deixa eu ver aqui. Vocês tinham falado também do exercício 5 e 6, né? O 4 conseguiram fazer de boa? Sim. Tá, o 5 tá perguntando ali para nós em que tipos de situação os cruzamentos testes são realizados, tá? Então, os cruzamentos testes, eles são realizados para identificar se o genótipo do indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, quando a gente não sabe, quando o indivíduo ele tem uma característica dominante, só que a gente não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, a gente faz um cruzamento. A gente faz um cruzamento como? Com um outro indivíduo recessivo, que a gente tenha certeza que ele seja recessivo, tá? Porque aí a gente consegue, com os filhos, né, com a família que eles produzirem, saber se aquele indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto, tá? Olha aqui, ó. Se ele é homozigoto, eu vou ter indivíduos todos com a característica dominante.
tá bem? Que é essa daqui. Tá? Se ele for heterozigoto, aí eu vou ter uma mistura das características. Tá? Então, se eu fizer o cruzamento teste e os meus indivíduos eles não nascerem todos com a característica dominante, eu sei que aquele indivíduo que ele tem essa característica dominante, ele vai ser recessivo, ele vai ter a recessividade, né? Então a gente pode ter um indivíduo assim, e aí a gente cruza com o recessivo, tá? Pessoal, depois que vocês pegarem direitinho a manhãzinha de fazer, esses exercícios mais simples vocês vão conseguir fazer só de cabeça, tá? Ó, porque olha aqui. Bzão, Bzinho, 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 Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho, tá? Então, se eu fizer esse meu cruzamento teste, tá? Com o indivíduo recessivo, e todos os indivíduos da prole forem altos, eu tenho um dominante homozigoto, tá? Eu tenho um dominante puro. Se eu fizer o meu teste, tá? E der 50% de cada um, né? Eu vou ter 50% de indivíduos altos e 50% de indivíduos baixos, por exemplo, eu vou ter um dominante heterozigoto, tá? Então, é por este motivo, que nós fazemos os cruzamentos testes, tá? Sora, mas como é que eu vou saber? O cruzamento teste é aquele que o Mendel fez, tá? Pegou uma ervilha verde, pegou uma ervilha amarela e cruzou. E aí, a partir dos filhos que ele viu, tá? Não foi um cruzamento teste assim num quadro, tá bem? Foi um teste mesmo, tá? Então, ali a gente coloca que é para isso, tá? Que é para identificar, quando a gente não tem certeza do genótipo do indivíduo dominante e a gente quer verificar se ele é homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, é isso que a gente coloca ali. Bom, 6. Em uma espécie de peixe de aquário, apresentam 3 padrões distintos de coloração de nadadeira dorsal: negra, rajada e amarela, tá? Então, o bom é sempre a gente ir anotando as características lá do indivíduo, tá? Então, a gente tem negra, a rajada, né, que é a mesclada, a rajada e a amarela. Pronto. E aí fala assim para nós: esses padrões são resultantes da combinações de 2 diferentes alelos em um mesmo locus. Então, quer dizer que uma característica vai ser dominante, outra característica vai ser recessiva, e quando a gente tiver a combinação dessas 2 características, nós vamos ter uma terceira característica, tá? O cruzamento dos machos de nadadeira dorsal negra com a fêmea de nadadeira amarela, então a gente vai ter negra com amarela. Esse foi o cruzamento que eles fizeram.
Todos os descendentes apresentaram nadadeira dorsal rajada. Então, deste cruzamento aqui, destes indivíduos, negro e amarelo, todos eles nasceram rajados. Então, aqui está me dizendo, esse cruzamento aqui que ele falou é aquela família 1 que a gente fez no exercício 2, tá? Como assim aquela família 1 que a gente fez no exercício 2? Para eu ter uma terceira característica, vamos pensar em relação ao genótipo que a gente vê por dentro, eu tenho que ter 2 indivíduos homozigotos, tá? Então, eu vou ter aqui 2 indivíduos que são homozigotos. Então, aqui, o negra, por exemplo, ele vai ser NN, tá? E o amarelo vai ser AA. E quando eu misturei essas 2 características, eu criei uma terceira, que foi o NA. Aqui a gente está falando de características que elas não dominam uma sobre a outra, tá? Que no momento que elas aparecem juntas, elas dão a luz, vamos dizer assim, a uma terceira característica, tá? Então, é isso aqui que está mostrando para nós esse exercício, tá? Então, diz assim, qual é o padrão de herança neste tipo de cruzamento? Justifique. Então, isso aqui, quando acontece, quando a gente tem indivíduos homozigotos com características diferentes, e quando o indivíduo é heterozigoto, ele tem uma outra característica que não é presente, que não está presente nem no pai nem na mãe, eu vou ter, então, um padrão chamado de codominância, tá? Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Vou tirar foto e vou mandar para a direção. Então, eu tenho uma codominância, tá? Essa codominância, ela vai mostrar para nós que os indivíduos heterozigotos, né, eles vão ser diferentes dos pais, tá? Laura, tu avisou a escola, a direção, que a tua câmera tá estragada? Então, ali, a resposta da A seria o padrão de codominância, tá? E que essa codominância, então, ela mostra para nós que o indivíduo heterozigoto, ele é diferente dos pais, tá? Ele obtém um fenótipo diferente. Professora, Oi. eu não sei se tu tá vendo, mas eu tô com 2 perfis, um que tá com câmera e outro que tá sem. Tá. Tô vendo. Então, a letra A é isso que eu falei para vocês, tá? Seria, então, essa codominância, em que o fenótipo, né, mesclado, ele vai aparecer em heterozigose. A letra B diz assim para nós: se o macho F1, que é esse aqui, tá? Essa aqui, os rajados, então, para nós,
é a nossa família 1. Esses são os parentes, tá? Que é o pezinho. Então, se o macho F1 cruzar com uma fêmea com a nadadeira dorsal amarela, então aqui, ó, eu vou fazer o cruzamento dos rajados, NA, com um indivíduo de nadadeira amarela. Tá? Olha, ele tá falando para nós que a nadadeira da fêmea é amarela. É isso aqui que tá falando, tá? Quais serão as proporções dorsais esperadas? Então, a gente tem que fazer o jogo da velha. Então, a gente vai lá, monta o joguinho da velha. E aí, a gente vai ter o indivíduo, que é filho aqui, né? É a família F1, com o AA, né? Então, aqui eu vou ter o N, ó, então esse aqui com esse aqui, NA, depois este aqui com este aqui, A, depois este com este, e este com este, tá? Então, eu tenho o A. Então, com relação ao genótipo, que a gente vê por dentro, tá? Eu vou ter indivíduos NA, ó, NA, e indivíduos AA, tá? Os indivíduos NA, qual é a minha porcentagem de indivíduos NA? 50%. 50%. E de AA? 50%. 50% também, tá? O NA é o quê? Qual é a característica dos NA? Rajado. Rajados. Então, eu vou ter rajados, que vai ser 50%, e amarelos. Opa! Tá? Então, no momento que eu tenho um cruzamento de um indivíduo rajado com um indivíduo amarelo, eu só posso ter indivíduos rajados e indivíduos amarelos, tá? Não vou ter nenhum indivíduo com a nadadeira negra, tá? Então, ali a B é essa resposta que eles querem, tá? Tem um quadradinho ali pra gente fazer o joguinho da velha, esse aqui. E em cima a gente coloca... então, que a gente vai ter 50% rajado e 50% amarelo, tá? Conseguiram? Entenderam? Sim? Não? Talvez. Professora, tu pode repetir a A para mim? Posso. A A é que o padrão é chamado de codominância, tá? Codominância, em que o fenótipo mesclado é heterozigoto. Ok, muito obrigado. De nada. Bom, aqui no livro didático, exercício 7 e 8 conseguiram fazer? Sim. Então, vamos lá para o livro de atividades.
Aí a gente pode começar pelas dúvidas do livro de atividades. E aí, povo? Exercício 7. Deixa eu ver. 7, 18 e 19. E 12. Peraí que eu vou marcar aqui, então. Peraí. Seu Matias chegando cedo para a aula do segundo horário. 7, 18, 12. 18, 19. Tá. Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui que eu vou ajudando vocês, tá? Então, o 7, vamos começar na sequência. Os espermatócitos primários são células que, na meiose, originam os espermatozoides, tá? Então, são as células reprodutivas masculinas. Sobre a gametogênese humana masculina, espermatogênese, processo de formação de espermatozoides responda às questões. Para a produção de 6.000 espermatozoides, quantos espermatócitos primários são necessários? Vai aí. Na meiose, uma célula forma quantas células gaméticas? E aí? Positivo para quem souber me responder. Na meiose, uma célula normal forma quantas células gaméticas? E 2. 4. Lembra que a meiose ela é reducional? De uma célula 2N, eu vou ter 4 células N. Por quê? Porque eu vou ter 2 meioses. Então, aqui eu tenho uma célula que vai se duplicar. Uma célula 2N, que vai se duplicar em 2 células N. 2N também, né? Desculpa, 2 células 2N. E cada uma dessas 2 células 2N vão formar 2 células N. Então, de uma célula 2N, eu tenho a formação de 4 células N. Tá?
Então, se eu quero ter aqui no final 6.000 espermatozoides, quantas células eu tenho que ter aqui em cima? Mil e 1.500. Nice. 1.500. Divisão básica, tá? Então, ali a resposta da A é 1.500. Depois fala para nós quantos cromossomos há em um espermatócito primário e em um espermatozoide. Então, o espermatócito primário seria a célula que vai dar origem aos gametas, tá? Então, aqui, numa célula normal, quantos cromossomos a gente tem? Quantos cromossomos tem um indivíduo? 2. 2? Nope. 22 ou 21. Nope. É 64? Não. É 46. Tá? Temos 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, tá? Não pares. Então, se eu tenho 46 cromossomos lá na célula, no gameta eu vou ter quantos cromossomos? E aí? Quantos cromossomos eu vou ter nos gametas? Num gameta? Ele duplica e fica 96, é isso? Não, ele divide e fica 23. Lembrem que aqui é 2N e aqui é N, né? Então, aqui vai ser o dobro daqui, tá? Então, a gente vai ter 46 cromossomos no espermatócito primário, né? Que seria a célula que vai dar origem aos espermatozoides, e 23 cromossomos nos espermatozoides, que seria a metade lá da característica. Certo? Aqui na página 22, ninguém tem dúvida de nenhum desses exercícios? Falem agora o cálice para sempre. Não? 8. Então, a 8 diz assim: no estudo de um gene com 2 alelos, um geneticista fez as seguintes anotações. O alelo A1, expressão proteica, apenas em homozigose. Alelo A2, expressão proteica não funcional em homo e heterozigose. Tá? E aí tá falando para nós. Identifique qual alelo é dominante e qual é recessivo e justifique a sua resposta. Então, ó, vou anotar o que tá aí no livro de vocês, tá? O A1, eu só vou ter ele, que é a expressão proteica, vou botar EP.
Ó, eu só vou ter ele em homozigose. Tá? E o A2, que é a não expressão proteica, eu vou ter ele em homozigose e heterozigose. Isso é o que está dizendo ali no texto de vocês. E na ata me perguntando quem é o dominante, quem é o recessivo. Então aqui, a gente olhando o indivíduo que só aparece em homozigose e um indivíduo que aparece em homozigose e heterozigose. Quem é o dominante e quem é o recessivo? E aí? Quem domina, domina tudo. Quem é o dominante, quem é o recessivo? Positivo para quem acertar. É o alelo A2. A2 é o quê? O A2 é o quê? É dominante ou é recessivo? É dominante. Isso aí. E o recessivo é o A1. Por que que o dominante é o A2 e o recessivo é o A1? Hein? Pois ele domina em homozigose e heterozigose. Isso aí. Perfeito, tá? Então, o A2, ele é dominante porque ele vai estar presente na característica lá, tanto em homozigose quanto em heterozigose, tá? Então, ele vai aparecer para nós, por exemplo, Bzão, que é homozigose, ou Bzão, Bzinho. Enquanto que o A1, ele é recessivo, ele só vai me aparecer em homozigose, que é o Bzinho. Característica só vai aparecer se a gente tiver os dois alelos iguais, tá? Então, ali na A é isso, tá? E aí tem que explicar que o A2, ele é dominante porque ele vai aparecer em heterozigose. Vai dominar tudo por ali, tá? E aí diz assim, descreva os genótipos. Então aqui, ó, eu coloquei B, tá? Mas a gente usando o A1 e o A2, eu ficaria com A2, vocês podem usar esses dois aqui, e A1, tá? Esse A2, ele poderia ficar assim, A1 e A2, tá? Ou melhor, A2 e A1, porque o 2 domina sobre o 1. Tá? Bom, então a gente vai ali para o exercício 12. A gente vai ali para o exercício 12, que fala assim para nós. O heredograma representa indivíduos que produzem determinada proteína normalmente e indivíduos que não a produzem, tá? Então, os que não produzem a proteína, eles estão em preto, tá? Então, é a característica anormal, tá?
Sabe-se, porém, que a produção desta proteína é uma herança autossômica. Primeiro de tudo, tá? Antes da gente responder qualquer coisa, o que significa dizer que uma doença ela é autossômica? E aí? E aí? Nada? Bom, então, autossômico é um gene, tá, que mostra uma característica determinada. Então, uma doença autossômica é uma doença numa característica. Não quer dizer que ela é sexual, tá? Então, uma doença autossômica ela pode aparecer tanto em machos quanto em fêmeas, tá? É das nossas células autossômicas, das nossas células, das nossas características secundárias, vamos dizer assim, tá? Ou primárias, né? Bom, então ali fala que é uma característica autossômica, que é uma característica que qualquer indivíduo pode ter, tá? A gente tem que saber se essa característica ela é dominante ou ela é recessiva, tá? Esse é o mais importante pra gente saber. Então, ali mostra pra nós, né? Lembrem que o quadradinho é o macho e a bolinha é a fêmea, tá? Então, os quadradinhos pintados são os que têm a doença e os branquinhos são os que não têm a doença, tá? Não quer dizer que eles não tenham um alelo, tá? Então, diz assim, quantas mulheres não produzem a proteína? Então, olhando todo o heredograma, quantas mulheres não produzem a proteína? Quantas mulheres têm a doença? 3. 3, tá? Então, são todas as bolinhas que são pintadas. Quantos homens produzem a proteína? 6. 6, isso aí. Agora, tá me pedindo para eu saber o genótipo desses indivíduos. Vamos começar pelo mais fácil. Algum deles tem a doença? Sim. Qual? O 2, 4. E como é que é o genótipo do 2,4, então, se ele tem a doença? Pensando que é uma doença recessiva, porque nem todos ali da família têm.
Como é que eu sei quando é uma doença recessiva e uma dominante? A dominante, a maioria dos indivíduos vai ter. A recessiva, apenas uma pequena quantidade. Então, se eu tenho uma pequena quantidade, é a doença recessiva. Tá? E como é que é o genótipo do indivíduo que ele é recessivo? Que ele tem a doença. Qual é a forma que a característica recessiva aparece? Pessoal, são 10 horas, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou liberar vocês para o intervalo. 10h15